Olá, programa Cidadania Consciente mais uma vez com você, e hoje um dia especial para Volta Redonda. Nós vamos falar do aniversário da cidade, mas numa ótica de alguém que nasceu aqui, cresceu aqui, estudou aqui e continua trabalhando para a sua vida e sobretudo para a sua cidade, para a nossa cidade. Nós estamos com Sandra Rodrigues da Silva, que é professora, animadora cultural e nasceu no dia 17 de julho. Sandra. Olá, Zezinho, tudo bem? Tudo bem, né? Tudo bem. Ô Sandra, diga uma coisa, fazer aniversário na data de emancipação política da cidade, qual o significado disso para você? Muito significativo, muito prazeroso, e saber que nasci aqui, cresci aqui, fui educada nessa cidade, é um privilégio maravilhoso para mim. Pois é, agora sabe que a nossa vida tem muitas mexidas, né? Verdade. E a vida da cidade também, a partir da presença da nossa cidadania, ativa. É só para a gente, até para retomar um pouco da história, Volta Redonda não nasceu com esse nome assim. Volta Redonda, né, era o 8º distrito da cidade de Barra Mansa, que tinha um arraiá chamado, né, Santo Antônio de Volta Redonda, dali pertinho, do outro lado do Rio Paraíba, e que depois, num processo político emancipatório, né, culminou em 1954 com a emancipação política, e que o prefeito foi eleito e a partir de 55 passou a ser governado por Sávio Gama. Agora, a cidade, né, como você sabe, como educadora, teve uma marca importante no processo de desenvolvimento, sobretudo da siderurgia do país. Sim, é verdade. E tem uma coisa muito interessante, que aí eu gostaria que você comentasse. No processo emancipatório, a presença cívica dos cidadãos que não era daqueles que faziam parte da cúpula econômica e política da cidade foi relevante. Ali foi um gesto de cidadania, né? Mas como você olha essa emancipação? A Volta Redonda está emancipada de fato? Creio que sim, né? Minha família, meu pai, ele comenta que quando ele veio para cá, né, chamado até Pau de Arara, né? Eles vieram lá de Minas Gerais. Aliás, a gente tem que fazer vênia aqui, né? Aos capixaba, aos mineiros, aos baianos, até carioca, por que não, né? Que ajudaram a construir essa cidade. Verdade, ele conta que tinha muitas dificuldades, porque tudo se fazia em Barra Mansa, né? Volta Redonda não tinha cartório e era uma dificuldade muito grande. Você foi registrado em Barra Mansa ou em Volta Redonda? Eu fui já em Volta Redonda. Ah, que beleza. Volta Redonda, porque eu nasci em 66, né? Então a cidade já estava emancipada. Né? E meu pai conta que era uma dificuldade quando ele chegou aqui, né? Uma família com 2 filhos, um homem com muita coragem, né? Ele conta que roçou pasto para a sobrevivência da família, e hoje nós somos uma família de educadores, engenheiros, né? É a terceira geração? A terceira geração. Porque a senhora já tem filhos? Filhos, tem 2 filhos. Aqui. Nascidos aqui também. E trabalham aqui em Volta Redonda? Não, o mais velho é engenheiro, né, na Petrobras, né, ele trabalha embarcado, e o mais novo, o caçula, também é engenheiro, mas devido a essa crise, né, que nós estamos passando, ele entrou para trabalhar na CSN como operário, por falta de vagas na função de engenheiro, né? Isso afetou muito, né, as famílias em Volta Redonda, essa crise. Pois né? Esse momento nós estamos vivendo de incertezas, né? Ele recai sobretudo das nossas famílias, nos seus diferentes arranjos, né, de vivência. Mas ainda pegando um pouco da história, eu gostaria que você falasse um pouco assim da sua formação, criança ainda, certamente seus pais, né, trabalhando,
E como é que se foi isso? Os encantamentos que você tinha na juventude, porque havia uma locomoção diferente, uma movimentação diferente na cidade, certo? Havia. Volta Redonda era uma cidade assim, que na época muito atrativa, né? Cinemas, né? Cine 9 de Abril. No meu bairro tinha um cinema chamado 17 de Julho, né? Ele situava na rua 208 e meus irmãos contam que eles iam a este cinema. Parece que tinha assim, o 17 de Julho, Avenida, o 9 de Abril. Quer dizer, a questão cultural era bem... Era interessante, principalmente para os imigrantes que chegavam, né, na cidade, estavam acostumados à vida da roça, né, aquela vida corriqueira da roça, e isso era uma atração em Volta Redonda, né, para eles era uma fonte de cultura, né, diferente do que eles viviam, né. Mas além dos cinemas, assim, porque Volta Redonda tem uma vocação, assim, é meio vocacionada a questão musical. Você se lembra se tinha banda, se tinha música que se podia se envolver? Né? Banda meu pai, né, conta, eu não cheguei a me envolver, porque eu era bem pequena na época, mas meu pai conta que tinha a banda sinfônica da siderurgia, né, da Siderúrgica Nacional, da CSN, que era um atrativo muito grande para a cidade, né, eles tocavam na praça e as pessoas iam, né, escutá-los. Era uma atração muito interessante. Se a gente for fazer um recorte do momento que nós vivemos atualmente, né, as pessoas hoje, para se alegrar, vão consumir, vão para o shopping, e está tudo ali. Até por questões de segurança, acaba indo para lugares fechados. E na época que você está vivenciando, as coisas aconteciam nas praças. Verdade. Isso dá uma dimensão assim lúdica, de cidadania, né? Sim. Pro canto, pro protesto. Verdade. Pois é, falar em protesto, você se lembra naqueles períodos da década de 70, que você já estava adolescente, de alguma coisa que chamava atenção na movimentação política da cidade? Sim, né? Meu pai, quando eu era bem pequena, ele comenta que Volta Redonda sempre teve essa questão de luta, né, trabalhadora, de luta política. 64 nós vivemos o golpe, né, o grande golpe aí na cidade, e a CSN foi vítima de também uma questão política muito grande, invasão do exército. Eu me lembro que a diretora da minha escola, que eu estudei 8 anos na escola Presidente Roosevelt, a Marisa BD, né? Marisa BD. Ela foi vítima, o seu marido ficou preso. Ah, sim, o professor Valdir BD foi preso, parece que na década de 60 para 70, Isso, né? E ela foi uma grande lutadora, uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, né? A diretora Marisa BD, eu não poderia deixar de citá-la aqui, porque eu me lembro que nós cantávamos o hino nacional todos os dias na escola, né? Isso agora a gente vê que não acontece, né? Esse espírito cívico era muito desenvolvido nas crianças, nos alunos. Hoje canta lá na hora do futebol e ainda fico julgando as coisas nos outros, não respeita. É verdade. Nós precisamos fazer um breve intervalo, porque esse programa é oferecido pelos sindicatos trabalhadores em construção civil na região sul-fluminense, e eles vão fazer uma fala importante, um alerta, e daqui a pouco nós voltamos. Volta Redonda completa 63 anos de vida e o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil tem muito orgulho de caminhar junto com essa cidade desde sua fundação, vivenciando o seu crescimento e fortalecimento. A nossa luta pela garantia dos direitos dos trabalhadores e a defesa pelas igualdades sociais tem sido a contribuição desse sindicato para a construção de dias cada vez mais promissores. Parabéns, Volta Redonda! Sebastião Paulo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região, e sua diretoria.
O programa Cidadania Consciente está conversando hoje com Sandra Rodrigues, que é aniversariante. Certamente há outros aniversariantes que nós não conseguimos localizar. Nós aproveitamos a oportunidade para cumprimentá-los e por tudo que você faz de bem para você mesmo e sobretudo para a sua cidade. Sandra, você se envolveu em algum movimento, de alguma forma, que ajudou você a perceber mais a cidade como um lugar para ser melhor para todos? Olha, eu diretamente não, mas eu tenho assim o meu irmão que se envolveu muito com essa questão em 88, né, aquela invasão militar na CSN, onde morreram três operários, né, Valmir, William, Barroso, e ele, como ele era um chefe lá na CSN, né, encarregado na época, eu me lembro que ele lutou muito a favor, né, da classe operária. Ficou do lado dos trabalhadores. Ficou do lado, ele chegou até a perder o emprego na época, né, e isso de alguma forma criou um senso assim crítico, político muito grande na minha família, né? Porque nós vivemos esse momento. E eu me lembro que ele ficou 3 dias dentro da CSN, e meu pai muito preocupado porque não havia comunicação, né? Não se podia ligar para a empresa, e também a empresa não tinha comunicação com a família. E meu pai foi um dia reconhecer os corpos porque achou que meu irmão era um deles. Que dor para a família. Né? Então isso causou na nossa família um senso crítico, político e também uma participação, né, muito grande nesse período. Você falou em participação, antes da gente entrar aqui no estúdio, você falava até que criou uma poesia. Sim, né? verdade. Estou vendo que você está com ela aí. Você poderia até declamá-la para que aquele que nos assiste compreenda esse envolvimento da sua cidadania. Pois não? Obrigada. Volta Redonda, cidade do aço, cidade do abraço. Abraço que um dia envolveu a companhia do aço. Cidade em que no ano de 1988 viveu um grande embaraço. Ataques, bombas, exército invadindo a grande cidade do aço. 3 trabalhadores morreram, William, Valmir e Barroso. Que história triste, mas superou seus limites. Uma cidade que luta até hoje. Cidade que passou por muitos dissabores, mas também cidade de trabalhadores. Cidadãos e operários volta-redondenses, nos orgulhamos de vocês. Cidade que passou por gerações passadas com grandes regalias. Operários tinham status de grande valia. Hoje, lutamos por uma volta redonda que volte a ser forte como a nau, forte na sua lida. Que como fogo dos altos fornos que aquece a cidade, a chama dos corações possam aquecer a dignidade dos trabalhadores que construíram a nossa bela cidade do aço. Minha cidade querida, orgulho de ser vivida. Nasci, cresci, tornei-me uma cidadã aqui. Quero dizer-te, tu és forte como aço. Neste dia tão especial que comemoramos os seus 63 anos, cidade do aço, quero te dar um abraço. O abraço foi dado, né, assim, e parabéns. Ela atualiza, passa pela história, faz um caminhar, ressalta as relevâncias da presença, sobretudo dos trabalhadores, e termina com um abraço dado no início da poesia. Parabéns. Obrigada. Já que você fez esse presente à cidade, nós precisamos olhar nossa história, fazer algumas reparações, algumas correções, né? Solidarizar, sobretudo, com os nossos ancestrais que passaram por aqui antes mesmo da cidade se emancipar, fazer referência àqueles que construíram essa cidade, e alguns não estão por aí, outros já se foram,
E nós, né, que ainda estamos aqui, embora eu seja um mineiro, né, eu tenho um pouco mais da idade da cidade, mas eu tenho 53 anos de Volta Redonda. Então, na verdade, eu incorporei, não é à toa que eu estou aqui me envolvendo com essa cidade, pelo amor e carinho para com Volta Redonda e com toda a população. Mas a gente precisa fazer um olhar assim proativo. Verdade. Volta Redonda tem alguns marcos interessantes. Ela, politicamente, em 54, ela faz seu processo de emancipação. Sim. Aí, 10 anos depois, tem um grave problema que foi nacional, que foi uma ditadura, né? Um golpe que, sobretudo, bate na cabeça e nos corações dos trabalhadores. Contudo, há uma resistência. Depois, passado 20 anos, consegue retomar o seu processo democrático, que deixa de ser área de segurança nacional. E aí nós temos eleições que possivelmente o seu primeiro voto foi em que ano? Você se lembra? Porque nós ficamos um período sem poder votar para prefeito. 18. Tá, possivelmente, vamos lembrar aqui no processo democrático, depois da área de segurança nacional, o Marino Klinge, que foi o prefeito. Sim. Tá. Depois vieram outros prefeitos, né? Uhum. Você fez referência a esse marco importante de dor, né? E também de superação, que foi a greve de 88. Sim. Aí nós tivemos um período duro, de 84, a quase 10 anos depois, privatiza a CSN, em 93, abate, sobretudo, os trabalhadores. A cidade mergulha, né, fica numa incerteza. Sim. Passado alguns anos, no processo democrático, é eleito um novo governo que fica 20 anos, que foi o governo do Neto. Depois, na dinâmica da democracia, né, nos processos que ela provoca, nós temos um novo prefeito na cidade. E aí agora nós estamos fazendo um novo olhar. Eu gostaria que eu passei uma cronologia dos anos. Sim. E certamente você também viveu efusivamente, né? E aí, qual é o seu olhar para a Volta Redonda daqui para frente? Olha, como uma boa cidadã, né, com um senso de cidadania muito grande no meu coração, né, até porque eu sou envolvida, né, em trabalhos sociais. Eu acredito que quando você tem um olhar de amor ao seu próximo e você faz o bem ao seu próximo, a esperança ela gera em nós. Em nossos corações. Ela provoca. Ela provoca, né? E eu tenho muita esperança por Volta Redonda. Você vai falar dessa esperança de forma concreta. No próximo bloco, nós vamos chamar um breve intervalo para aquele que oferece esse programa dê o seu recado, o Sindicato dos Trabalhadores em Construção Civil, e daqui a pouco nós voltamos. Programa Cidadania Consciente, conversando com Sandra, aniversariante da semana, dia 17 de julho, junto com a nossa cidade, que está no seu processo, fez seu processo de emancipação exatamente nessa data. Sandra, a gente está falando, e você falou com muita propriedade, da dimensão da esperança. Mas falar de esperança é falar de mística, mas sem desligar da realidade humana. Sim. Quando você fala de esperança, da cidade melhor, no dia do seu aniversário, o que você considera assim mais grave para ser corrigido nessa cidade? Para que os governantes, vereadores, né,
prefeito, o próprio judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, a sociedade organizada. O que esses grupos podem olhar para a cidade e falar assim, olha, isso aqui precisa ser corrigido? Quando a gente fala de esperança nesse contexto atual que nós vivemos, parece até um pouco redundante, né? Mas nós precisamos ter esse olhar. Embora a gente esteja vivendo um período muito crítico no Brasil, de crise, né? Onde só se fala em crise, e 14 milhões de desempregados, isso também não deixa de afetar a nossa cidade, né? Volta Redonda também, nesse contexto. Mas quando eu falo de esperança, eu vejo que teria essas políticas, né, que são criadas, né, as políticas públicas que são criadas, até bem intencionadas, com objetivos de alcançar essa classe tão carente que tem vivido esse desemprego, famílias em Volta Redonda. Eu tenho meu filho, engenheiro, que teve que se submeter a ser um operário, um operador, né? Isso não o dignifica mais ou menos, porque todo trabalho ele é digno, mas uma pessoa que fez uma faculdade, né? Ele tem agora que se submeter a ser um operador na CSN, né? Mas eu vejo a esperança, eu consigo visualizar essa esperança, porque nós temos que acreditar nas pessoas. Embora essas políticas públicas cheias de boas intenções, elas não saem do papel, né? Muitas vezes elas não, a maioria das vezes elas não saem. Elas são políticas bem intencionadas, mas que ficam no papel, né? Você falava de uma questão assim muito importante, que é desse espírito de cidadania, de criticidade, que a cidade ela não é formada só para quem detém o poder, ela é formada a partir da base da sociedade. Como que o seu olhar para a participação política, para interferir nessas políticas públicas, você acha isso importante? Seja na questão de mobilidade, direitos humanos, saúde, educação e tantos outros temas? Muito importante, né? Nós temos que ter esse olhar mesmo antropológico, esse olhar sem preconceitos, esse olhar de amor, né, ao próximo, porque às vezes a gente quer que a política, o governo mude, mas o que eu tenho feito para mudar, né? Eu acho que essa mudança ela começa em nós, né? Na nossa família. Que valores nós temos colocado na nossa família? Valores de dignidade, valores de honestidade, porque nós teremos políticos que não sejam corruptos se eles forem ensinados, se eles tiverem essa base de dignidade, de honestidade na sua família, porque eu acredito que a educação ela começa na família, embora seja a responsabilidade do Estado, né? Mas a família é o ponto primordial na educação. Então, quando esses valores eles são implantados dentro da família, de honestidade, de dignidade, né? Eu passei isso para os meus filhos e hoje eu vejo que eles são trabalhadores, né, que buscam esses ideais. Então, isso começa dentro da família. O governante, o prefeito, o vereador, sozinho deve resolver isso? Não. Qual é o processo que a gente pode provocar para que eles acertem mais? Eu creio que a comunidade, o povo, ele tem uma ação, ele tem um poder, né, muito grande na sua fala, nos seus projetos, né, nos seus planos, nas suas decisões. E eu creio que Volta Redonda, ela tem esse povo que trabalha, esse povo que busca, né? Eu olho por ser mesmo uma cidadã volta redondense, nascida, criada aqui, eu vejo um povo, quando eu olho, um povo trabalhador, um povo digno, um povo que levanta cedo, que tem esses turnos
loucos na CSN, mas ainda sorri, né, com dignidade e sai com aquele sorriso, porque é uma cidade receptiva, uma cidade simpática, né, e que crê que esses valores podem mudar. E eu creio que a sociedade ela tem um papel muito importante junto aos governantes. Claro. Né? É preciso que haja essa política mais de interação entre governo e sociedade. Aqui, você falou uma coisa assim muito interessante, dessa interação. Quem faz aniversário gosta de receber presente. Sim. Né? Quem faz aniversário, né, ele pode dar presente ou dar um recado. Você já deu uma poesia à cidade. Agora, qual o grande presente que você gostaria de receber da cidade? Eu gostaria de receber um presente que eu até me emociono, né, quando eu falo. Porque algum tempo atrás a gente não via muitos pedintes em Volta Redonda. Essa questão de pessoas batalhando, vendendo um docinho para sobreviver, né? Hospitais com essa demanda tão triste que às vezes a gente vê cidadãos chegando, não conseguem fazer um exame, demora 6 meses para diagnosticar uma doença, e quando às vezes é diagnosticada já é tarde. Então eu gostaria de um presente, de um olhar mais para a saúde, um olhar como educadora, um olhar muito especial para a educação, né? Eu trabalhei num projeto de inglês na prefeitura. Esse projeto ele continua, né? É muito bonito ver essas crianças aprendendo no ensino fundamental o inglês, né? Lá no segundo período, lá no primeiro ano, no segundo ano. Isso é muito prazeroso, mas que o governante, o prefeito, né, os vereadores de Volta Redonda, que eles possam ter um olhar especial, com carinho, para a educação e saúde em Volta Redonda, que tem ficado assim, deixado muito a desejar. Pois é, a Sandra, ela acaba de oferecer um presente à cidade. Na verdade, um presente recheado de pedidos, né? Agora, você... seu marido está acompanhando a entrevista, né? Sim. E eu quero agradecer a aquiescência dele, também te incentivou. E nós queremos terminar o programa como um presente para Volta Redonda. E nós vamos... Volta Redonda, cidade do aço, cidade do abraço. Abraço que um dia envolveu a Companhia do Aço. Cidade em que no ano de 1988 viveu um grande embaraço. Ataques, bombas, exército invadindo a grande cidade do aço. 3 trabalhadores morreram, William, Valmir e Barroso. Que história triste, mas superou seus limites. Uma cidade que luta até hoje. Cidade que passou por muitos dissabores, mas também cidade de trabalhadores. Cidadãos e operários volta-redondenses, nos orgulhamos de vocês. Cidade que passou por gerações passadas, com grandes regalias. Operários tinham status de grande valia. Hoje, lutamos por uma Volta Redonda, que volte a ser forte como Manaus, forte na sua lida. Que como o fogo dos altos fornos que aquece a cidade, a chama dos corações possam aquecer a dignidade dos trabalhadores que construíram nossa bela cidade do aço. Minha cidade querida, orgulho de ser vivida. Nasci, cresci, tornei uma cidadã aqui. Quero dizer-te, tu és forte como aço. Neste dia tão especial que comemoramos seus 63 anos, Cidade do Aço, quero te dar um abraço.